Esse é o Edifier W240TN, um fone com acabamento bem refinado, 2 drivers em cada fone, um woofer e um tweeter, e ele tem seus pontos fortes e fracos, e como sempre, eu vou detalhar aqui para vocês. Bem, eu quero passar para vocês a experiência que eu tenho com esses fones. Então, algumas informações eu vou deixar aqui na tela ao invés de falar, para deixar o vídeo mais dinâmico e poder entregar o máximo de informação para vocês de uma forma mais rápida e dinâmica, beleza? E a começar logo pelo acabamento, né, que é o que a gente vê de cara, assim que abre a caixa. A gente percebe que eles capricharam bastante no acabamento, nos detalhes desses fones, já de começo, logo na case, que ela tem um design muito arrojado, eu gostei demais. O design dela tá muito bonito, já começando pela case, que é um plástico, mas você percebe que é um plástico premium, não é aquele plástico que parece que arranha fácil, tá? Ele não vai arranhar fácil, não. Também não é emborrachado, porque aqueles plásticos emborrachados com o tempo acabam ficando grudentos. Não vai ter esse problema, ele dá um toque de um plástico de ótimo acabamento, com a pintura fosca e muito bem trabalhado. E um detalhe que eles capricharam aqui, que a gente já consegue perceber na case, que quando você já abre ela já acende um LED muito bonito. Com detalhe, né, com esse efeito respirável, né, que ele faz. Cara, é um toque muito fino, muito bem feito, bem pensado que eles tiveram aqui. E ao abrir a case, a gente também percebe mais um detalhe muito bem acabado que me agradou bastante, é que ela tem um ponto de pressão também quando você abre a case. Então, não é só um ímã que mantém a tampa fechada. Muitas cases, a maioria que a gente abre, ela abre e ela fica mole, né? A tampa fica mole, você para manter aberta ali tem que ficar num certo ângulo. E essa aqui não. Mesmo se você mudar o ângulo, ela não vai fechar, porque ela tem também uma pressão para mantê-las abertas, tá? Mais um sinal aí, mostrando, né, o bom acabamento que esses fones têm. Ponto, como eu falei, vou começando pelos pontos fortes, que é o design, é o acabamento desses fones. Eles realmente, claro também, né, pela faixa de preço deles, são fones aí que estão na faixa dos seus 400 e poucos reais. Eu achei um pouco puxado para esse tipo de fone, mas aí também vem fones com cancelamento de ruído estão nessa faixa de preço, mas eu aproveitei aqui, comprei eles na Black November, saiu um desconto aí, saiu por 382 mais ou menos, 381,90, 382 reais. E se você quer economizar também, quer comprar esses fones ou qualquer outro produto, principalmente de tecnologia, já vai aí no link aí na descrição, vou deixar também nos comentários um link para entrar no grupo de ofertas aqui do canal. Tem sempre promoção e sempre quando aparece a gente está postando por lá. Automaticamente clicando por lá você vai estar dando uma força pro canal e ainda vai estar economizando também. Vou deixar também um link direto para esses fones, se você tiver interesse em comprar, o link vai estar aí embaixo também. E falando aqui do acabamento, eu gosto muito de fones exatamente com este design, tá? Sem as hastes, né? As perninhas, digamos assim. E eles parecem grandes, né? Parecem fones muito grandes. Vou mostrar aqui para vocês. Mas não é tanto, tá? Não é tanto. Isso aqui fica um pouco para fora, mas não é tanto. Olha só, eles não são tão altos a parte de baixo, então não vai fazer tanta diferença assim. O design deles no orifício, que fica no orifício da orelha, é meio ovalado. Eu não gosto muito desse tipo de design, porque lá dentro da minha orelha, o orifício ele é redondinho. Então, esse aqui ovalado costuma em alguns fones atrapalhar, mas esse aqui não é muito grande. Então, ele não atrapalha tanto assim, tá? Mesmo com a borrachinha, até que quando a gente põe a borrachinha, ele nem fica tão ovalado assim, né? E encaixou muito bem na minha orelha. Esse aqui é o tamanho grande, ele vem conjunto bem embalado, tamanho pequeno, médio, o grande que já está aqui e o extra grande que está embalado também. Vou colocar eles aqui.
o cancelamento de ruído já está até ativo. E falando do cancelamento, além de ser do passivo por causa das borrachinhas, ele também tem o cancelamento de ruído ativo. E aí quando você ativa ele cancela. É um cancelamento ok para esse tipo de fone, mas não é dos melhores cancelamentos. Eu já testei outros fones aqui com cancelamento de ruído que prometem ali 35, 40 dB de cancelamento, e eles conseguem cancelar um pouco mais do que esse aqui. Ele cancela, igual o ar-condicionado está ligado ali, você vai usar eles vão reduzir aquele ruído leve do ar-condicionado, você não vai escutar nada. É outro detalhe ainda no design, né? Que eles são muito fáceis de remover da case. O encaixe deles, eles estão aqui bem no alto, e por causa desse relevo, né, dessa altura deles, é muito fácil de pegar, eles não vão escorregar da sua mão. E vai ser muito fácil de você retirá-los da case. São imantados também, né? Muito fácil. Padrão, né? Da maioria. É muito fácil de tirar e colocar eles. E se tratando, eu já vou falando logo da qualidade sonora, que é o prato principal, né? Dos fones que a gente compra, a gente quer saber logo exatamente da qualidade sonora. E esses fones, a própria Edifier, ela já especifica, são fones de alta qualidade e fidelidade. E eu acho que exatamente por eles terem meio que voltado isso para alta fidelidade, que esses fones eles têm uma equalização flat. Eu quis logo trazer esses fones para vocês, já comprei logo, pouco depois que eu fiquei sabendo do lançamento deles aqui no Brasil, exatamente porque ele tem um woofer e um tweeter em cada um dos drives, né? Cada um dos fones, né? São dois drives, um woofer de 10mm e um tweeter de 6mm. Então eu imaginei, olha, algum que a mais esse fone traria, né? Tem fones que você consegue, se você abrir mão, obviamente, dos recursos que esse fone traz a mais, você consegue um fone, às vezes, até com uma qualidade melhor e um pouco mais barato. Ou então, você paga um pouquinho mais e pega um fone com todos esses recursos. Então, nessa faixa de preço, ele tá na média, né? Mas, assim, é o que eu falei. É bom aproveitar uma promoção para poder pegar ele abaixo dos 400, que eu acho que mais que isso, fica um pouco puxado para o nível desses fones. São fones que entregam uma qualidade legal, realmente. A questão da fidelidade, eu digo mais qualidade. Não considero fiel porque agora vem os pontos positivos e negativos. Praticamente na qualidade sonora ele tem as duas coisas, porque ele entrega uma boa qualidade, você vai escutar ali médios, graves e agudos, porém, como eu falei, é uma equalização bem flat, então você não vai ter graves bem presentes, você não vai sentir. Os agudos estão ali, você sente eles bem, e os médios escuta tudo muito bem. Só que em algumas músicas, como eu tenho vários fones aqui para me testar, e eu sei que tem uns que puxam para um lado, para o outro, tem outros que são bem equalizados, então em algumas músicas eu senti que faltou um pouco de informação. Faltou ali, às vezes, um prato que você escuta batendo quando tem muita coisa tocando ao mesmo tempo numa música. Nesses fones, elas meio que ficam um pouco misturadas. Você não consegue... Você escuta tudo. Não vou dizer, porque se você não consegue se escutar bem, eles não teriam boa qualidade. Eles têm uma boa qualidade. Você escuta tudo, mas se você for bem minucioso, você tentar prestar mais atenção e você tendo outros fones para poder comparar, se o seu fone, o outro que você vai testar for muito bom, você vai perceber que nesse aqui, você deixa de escutar algumas coisas quando tem muita coisa tocando ao mesmo tempo. Mas eu acredito que não é por causa dos drivers, da qualidade do fone, e sim, eu acho que tem um pouquinho de culpa aí o codec que eles resolveram deixar esses fones compatíveis apenas com codec SBC, que é um codec padrão que a gente encontra na maioria dos fones e caixas de som, só que é um codec mais antigo, e a gente tem hoje em dia muitos outros codecs como o AAC, o aptX, tá? E um da Sony, LTH, alguma coisa que eu não vou lembrar as letras agora nesse momento, que vão entregar muito mais dados, eles vão transmitir mais informações. Então eu acredito que essa falta de detalhes quando toca muita coisa, eu acredito que o codec, a escolha do codec para esses fones foi um pouco equivocada. Se eles tivessem escolhido um codec melhor,
eu acredito que esses fones ainda entregariam mais informação, mais qualidade, mais fidelidade, tá? Não, repetindo, não estou dizendo que são fones ruins, mas com certeza eles conseguiriam entregar mais se fosse um outro codec. Gostei e indico esse fone para quem quer um som flat. Mas se você gosta um pouco de um som com um pouco mais de batida, fiel, que você não vai perder médios e agudos ali se você aumentar o grave no equalizador. E aí vem um ponto muito forte nesses fones. Não é totalmente a favor dos fones, e sim do software que tem para eles. A Edifier, eu gostei muito do software da Edifier. Vou até mostrar ele para vocês aqui, eu vou colocar os fones. Eles capricharam nesse software da Edifier. Eu recomendo muito, se o seu fone for compatível com este software da Edifier, cara, usa, porque vale muito a pena. E que inclusive para o software nota 10, muito bom. Vou mostrar alguns recursos que tem aqui. E meio que para o fone vira um ponto quase que negativo pelo fato de alguns recursos nesse fone a Edifier ter meio que deixado para o software tomar conta. Então você não tem todos os recursos do fone sem o software. Então, sem o software você vai ficar meio que sentindo que está faltando alguma coisa. Dá para configurar, dá para mudar as opções dos botões deles, né? Quantos toques. São só 3 tipos de toque, tá? 2 toques, 3 toques e segurar. E depois que você configurar, você colocar o que você quer nos fones, aí sim, ele vai obedecer o que você fizer aqui. Um detalhe que eu não gostei muito, que em alguns fones isso acaba acontecendo, é que mesmo você segurando o fone, o botão, em momento algum você consegue desligá-los diretamente nos fones. Porém, aqui no software, se você abrir o software aqui, vir aqui em configurações, você tem como, por exemplo, desligar, vir aqui em Power Off, vai desligar os fones. E aí para ligar novamente, você tem que colocar na case, fechar a case, esperar alguns segundos para depois abrir a case e tirá-los de volta. A maioria dos fones, quando você desliga, você coloca na case, logo na hora que você coloca, você já pode tirar que ele vai ligar. Esses aqui tem um delay, tem um timer que eles dão ali para não acontecer de ligar logo quando você coloca e tira fácil muito da case. Eu achei meio chato você, por exemplo, não poder segurar por mais de 5 segundos e desligar diretamente do fone. É um ponto que talvez não incomode ninguém, mas que eu senti falta nesses fones aqui. É mais um recurso que veio diretamente para o software e não tem nos fones. Dá para controlar, mas novamente não tem nos fones. Logo na página principal, quando você clica aqui em fones, você tem a opção de desligar o cancelamento de ruído, ligá-lo ou botá-lo no modo ambiente, onde ele vai transmitir todo o som que está ao seu redor diretamente para os fones. Você vai escutar melhor o que tem ao seu redor. Eu gostei disso aí. Você não se escuta muito e ele também não aumenta tanto o ambiente. Ele vai deixar o som passar. Então não incomoda, né? Também não vai incomodar. Tem uns fones que exageram aí na dose e acabam incomodando com a altura que ele coloca. Virando aqui, passando para o lado, como eu comentei, dá para mudar no equalizador. E é um ponto muito forte o equalizador desse fone, que ele já vem por padrão no modo clássico, um modo dinâmico, que ele aumenta um pouquinho os graves, ele muda um pouquinho de leve a equalização, e o modo customizado. E aqui no customizado, o que eu fiz? Eu aumentei um pouco os graves. Se você clicar aqui 2 vezes, não precisa exagerar tanto, tá? Eu coloquei mais 3 dB aqui nos graves, você pode deixar aqui em 2, aqui em 1, e eu diminuí ali, quando chegou mais nos médios, indo para os agudos ali, eu diminuí 1 dB e o último ali, mais próximo dos agudos, eu deixei em 0 mesmo. E aí, você fala, mas só tem 4 faixas, não vai ser muito bom, mas aí que vem o detalhe. Olha só, embaixo tem o Q-Factor, quanto de distância do centro ele está. Então se você mudar aqui, botar para... Você pode passar o dedo, tá? Ele vai mudando aqui para de 0.7, vai até 2.0, né? E aqui ele dá um passo maior
Quando você coloca ali 3 dB, ele vai estar mais distante do centro e vai dar um passo acima. Enquanto maior esse número, maior o passo que ele vai dar da troca de frequência. Ah, mas eu não quero mexer lá na frequência de 100 Hz, que está ali embaixo, as frequências de cada um desses 4 barras. Eu quero mexer na frequência de 80. Você pode clicar aqui e mudar a frequência 0,8, tá? Olha aí, 80. Então é um ponto muito forte que eu gostei bastante, que foi o equalizador, e esse equalizador funciona e funciona bem. Ele não tem equalizador que você vai mexer, ele acaba que estraga o som só de você aumentar 1 dB em qualquer uma das frequências. O próprio equalizador do Android da Samsung é um equalizador legal, mas eu sinto que parece que ele muda muito só de você mudar, sair ali do padrão, qualquer coisinha que você vá mudar, ele meio que muda muito o seu som, a sua sonoridade ali. Mesmo que você esteja mexendo em uma frequência, parece que ele mexe em todas. Então eu gostei bastante desse equalizador, ele funciona bem. Além do equalizador, a gente vem aqui no Discover, isso aqui mais ou menos ele vai abrir os sites, né? E um ponto positivo, ele não exige conta de e-mail para você poder conectar. Você pode abrir ele diretamente e isso aí vai evitar que você fique refém de, por exemplo, servidores do fornecedor dos fones. Então você não fica refém aqui. Tendo o aplicativo baixado, é bom até você fazer um backup aí do APK desse aplicativo. Você vai poder sempre utilizá-lo, tá? Enquanto ele for compatível com o seu celular, você vai poder utilizar à vontade. E passando mais uma vez aqui, ele tem a opção do Game Mode, que está aqui desligado. Você vai ligar ele e ele vai dar uma latência menor. Obviamente ele vai gastar um pouquinho de bateria aí, mas aí quando você estiver jogando, por exemplo, você vai ter um delay menor aí nos fones. Vou mostrar aqui para vocês também o teste de delay com o Game Mode ligado e desligado. E continuando aqui, um detalhe que eu gostei também, e que essa barra aqui de notificação, que ela é bem estreita, não ocupa muito espaço, e você tem atalhos que você pode mudar, o modo de cancelamento de ruído, mudar a equalização, tem ali os 3 opções, mudar o Game Mode ou acessar diretamente o site. E ele também mostra ali o nível de bateria dos fones, direito e esquerdo, e da case também, tá? Inclusive o Android mostra de 10 em 10%, porém no próprio aplicativo ele vai mostrar de 1 em 1% o quanto que está o nível de bateria. Então você tem um detalhe aí maior quando você está usando o aplicativo, tá? E aqui nas configurações ainda dos fones, você vem aqui em Control Settings e você consegue alterar as funções quando você está em ligação ou quando você está utilizando ele para ouvir uma música ou parado, né? Vocês conseguem mudar cada uma dessas funções para 2 toques, 3 toques ou segurar, tá? Por 1 segundo e meio as funções que ele vai mudar. E aqui também, quando ele não está ativada a ligação, você tem várias opções de controle de som, voltar ou passar a música, aumentar ou diminuir o volume, chamar assistente de voz ou alternar entre o modo game. E aqui eu preferi colocar alternar entre o modo de cancelamento de ruído ligado e o modo ambiente em um dos lados. E no outro lado eu deixei para alternar para um Game Mode. Então essas funções você consegue controlar tudo aqui pelo aplicativo. Depois de controlado fica salvo, tá tranquilo. E eu já falei da qualidade sonora, né, que ele entrega pra gente. E eu quero mostrar aqui para vocês também a qualidade do microfone deles. Então, o som que você está escutando agora é dos microfones do Edifier W240TN. E eu quero mostrar aqui também para vocês o teste com ruído ao fundo. Então esse é o teste de microfone do Edifier W240TN simulando ruído ao fundo. E aí, o que vocês acharam? Bem, um ponto que ainda para mim é negativo nesses fones, principalmente, como repito, pela faixa de preço deles, é que ele é de botão. Eles são fones, o botão fica aqui, muito fácil de apertar, é leve. Deixa
Deixa eu botar para focar aqui para vocês. É leve, tá? De apertar. Gostei. Mas bem que poderia ser touch, né? Tem gente que talvez prefira que não seja touch exatamente para não apertar sem querer. Só que, por exemplo, esses fones com um botão leve desse jeito, se você encostar no travesseiro, por exemplo, tem mais chances do botão ser apertado do que se fosse touch. Tem fones que, às vezes, mesmo esbarrando no travesseiro, a pele encosta ali perto e acaba tocando, mas a maioria que eu já testei aqui não acontece isso. Então, para mim, poderiam ser touch, mas são botões. Não são botões muito duros, tá? São botões fácil de serem acionados, mas poderiam ser touch, né? E falando da bateria, a Edifier ela promete 8 horas e meia com o cancelamento de ruído desativado, totalizando ali 25 horas com o carregamento da case e 7 horas com o cancelamento de ruído ligado. No meu primeiro teste que eu fiz aqui, ele durou 6 horas, tá? 6 horas quase que cravado, 6 horas e 5 minutos mais ou menos, mas eu acredito que foi por causa do volume dos fones. Eles não têm um volume muito alto, então eu acabei tendo que testar na faixa de 70%, quase 80%. Por isso, eu acredito que eles duraram aí essa 1 hora a menos, mas ouvindo ali a 50%, com certeza ele chegaria nessas 7 horas tranquilamente, tá? Lembrando, se você quiser comprar esses fones, eu vou deixar o link aí na descrição. Comprando por lá, você vai estar dando uma força aqui pro canal e, além do mais, economizando, que a gente está sempre procurando as melhores promoções aqui para vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, porque eu estou sempre trazendo novidades aqui pro canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!